Oi galera, boa tarde. Na semana passada eu tive a reunião e nós não tivemos a oportunidade de ter a aula. Aí eu mandei um vídeo, mas na nossa aula de hoje de geografia nós vamos falar sobre as massas terrestres. Mas o que são essas massas terrestres? As massas terrestres são os nossos continentes, são os continentes existentes no planeta. Agora nós vamos ver algumas características e vamos ver sobre. Vamos lá. O planeta é formado por quatro grandes blocos continentais. Continente tríplice, que é a Ásia, a Europa e a África, a América, a Oceania e a Antártida. Esse aqui, nesse primeiro tópico, ele está falando só dos blocos continentais, não está falando de cada continente em si, tá bom? Vamos lá. Os continentes atuais são resultados da fragmentação da Pangeia, a teoria da deriva continental. Então, o que é essa teoria da deriva continental? Tem uma teoria que diz que há milhares, milhões de anos atrás, todos os continentes eles eram juntos. Eles eram um único continente, que era chamado de Pangeia. Com o passar do tempo, terremotos, erupções, eles foram se fragmentando, aí formaram o que são hoje, que são os continentes separados. Essa divisão dos continentes leva em consideração apenas as estruturas das massas da Terra, não considerando as diferentes culturas, línguas, costumes, etc. Quando nós falamos somente de continente, pode ser que naquele continente tenha uma vasta gama de cultura. Pode ser que naquele mesmo continente seja falado outras línguas, tá certo? Então, quando se fala em continente, gente, eu estou falando somente da divisão de terras, da massa da terra, tá certo? Não estou falando de cultura, não estou falando de línguas nem de costumes. Quando consideramos os critérios políticos, econômicos, históricos e culturais, estamos utilizando a divisão política. Nesse caso aqui, nós não estamos utilizando a divisão política, tá? Nós estamos utilizando só a divisão de terras, certo? Vamos lá. Desse modo, a Terra está dividida em 6 continentes, que são eles. Só para isso ficou melhor. Que é a América, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania e a Antártida. Certo? Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre cada continente, certo? Vamos lá. A América é o mais extenso no sentido norte-sul, com 17 mil quilômetros do norte do Canadá até o sul do Chile. É o segundo maior em extensão territorial, tá? Os países desse continente são marcados por profundas diferenças econômicas e sociais. Então, como eu falei para você, pode haver que em um único continente exista diferentes línguas, diferentes formas de pensar, diferentes culturas e também exista muita diferença social, né? Que é a questão do acessibilidade a alguns direitos. Vamos lá. Os Estados Unidos e o Canadá apresentam grande industrialização e agricultura modernizada, com ótima qualidade de vida para a população. Então, no continente América, né? Na América, podemos destacar os Estados Unidos e o Canadá, que eles são um patamar diferente, um patamar maior do que os outros países deste continente. Vamos ver aqui, ó. Aqui, para vocês verem a diferença social, tem duas fotos. De um lado é uma favela, né? Uma comunidade. Não sei se é daqui do Brasil, mas provavelmente seja da América do Sul. E do outro lado tem os Estados Unidos, né? Que é a Estátua da Liberdade. Notem a diferença de um país para o outro. Vamos dizer que essa favela seja no Brasil. E olha aí os Estados Unidos, a estrutura dos prédios de primeiro mundo, não é isso? Sendo que o Brasil e os Estados Unidos estão no mesmo continente, que é a América.
para vocês verem a diferença social, mesmo eles estando no mesmo continente. Vamos lá. Os demais países da América são diferentes quanto à economia e à qualidade de vida da população. Brasil, México, Argentina e Chile são países mais ricos com indústria forte e agropecuária diversificada. E países como Haiti, Equador, Bolívia e etc. são países onde a pobreza é muito marcante. Então, gente, nós ainda continuamos nessa tecla de mesmo estando no mesmo país, mesmo estando no mesmo continente, existe essa diferença tão grande, tá bom? De cultura, de acesso à educação, a empregos bons. Vamos lá, ó. E aqui, ó, tem uma ilustração aí sobre a América. Olha o tamanho dela, a extensão dela. Vamos agora falar sobre a África. Possui o maior número de países, detém os maiores índices de misérias do planeta, com grandes problemas de fome e doenças que atingem a maior parte da população. É um continente rico em recursos naturais, principalmente em petróleo, diamante e ferro. O exemplo da África, já disse aí que é onde tem o maior número de países, não é isso? Porém, mesmo ela tendo esse maior número de países, lá na África, no continente africano, é onde tem mais pobreza, é onde existe mais pobreza, a escassez de acesso social às pessoas, das pessoas. Também, para vocês verem em contrapartida, que lá é o continente que é muito rico em petróleo, diamante e ferro. Mas o que é que acontece? As pessoas de fora que vão para a África para explorar. Então, ao mesmo tempo que lá é um país super rico em questão de petróleo e diamante, também é um país de muita miséria, tem esse contraste. Olha aí, de um lado tem aí uma criança deitada no chão, provavelmente com muita fome, e de outro tem uma mão segurando diamantes. Isso para vocês verem o contraste. É no mesmo continente, na África, tá bom? Aí tem a ilustração, gente, aí, ó, da África, do continente africano. Vamos lá, para a Antártida. A Antártida está localizada na região mais fria do mundo, no extremo sul do país. Sobre esse continente encontra-se uma enorme camada de gelo com espessura média de 2 km. Apresenta temperaturas sempre muito baixas, impossibilitando as condições de sobrevivência. Então a Antártica, ó, está localizada lá na pontazinha do planeta. Estima-se que tem uma camada de gelo de 2 km de espessura, né, que cobre lá a Antártica. E também lá é muito difícil para sobreviver por conta da temperatura. Olha aí, tem uma imagenzinha da Antártida. Aí tem mais uma informaçãozinha aqui. Na Antártida existe apenas estações de pesquisa de 29 países, ocupadas por cientistas durante curto espaço de tempo. Então, por questão de lá ser muito frio e ser inacessível de habitar-se longo período de tempo, lá só existe apenas alguma estação para pesquisa. Eles utilizam muito a Antártica como um foco para pesquisas. E os cientistas ficam lá não o ano todo, eles ficam só uma parte do ano. Aí tem a ilustraçãozinha aí, ó, onde é a Antártica, lá embaixo, esse continente. Agora vamos ver sobre a Ásia. Tem a maior área territorial do mundo, concentra 60% da população do planeta. Os dois países mais populosos são a China e a Índia. Apresenta economia bastante diversificada. Existem países com grande desenvolvimento industrial, como o Japão e Coreia do Sul, e outros emergentes, como a Índia. Apresenta grande quantidade de países pobres e com grandes problemas sociais. Então é aquela questão, gente, de que nós voltamos lá para a América, continente americano. Mesmo estando no mesmo continente, existe essa desigualdade social de países ricos, bem desenvolvidos, e países pobres,
que não tem condições para se desenvolver por conta de vários fatores. Ó, lá possui a maior área territorial do mundo, tá certo? A população do planeta, que a população do planeta é estimada em torno de 7 bilhões ou 7 bilhões e meio. Se eu não me engano, só lá na China é cerca de 1 bilhão de habitantes, somente na China. Então, olha aí a diferença. No Brasil, só no Brasil mesmo, no país, são 220 milhões. Então, olha a diferença aí da China para o Brasil. E apresenta a economia bastante diversificada, como eu já expliquei para vocês, a questão de alguns países serem ricos e alguns países serem pobres. Olha aí, umas imagens para ilustrar lá no continente asiático. Vamos lá, algumas informações aqui ainda sobre a Ásia. Neste continente também se localiza o Oriente Médio, onde estão cerca de 50% das reservas de petróleo do planeta. Apresenta também grande diversidade étnica, cultural e religiosa. Então, vocês sabem que hoje em dia o petróleo ele é muito visado. Então, vocês podem notar que como lá detém 50% das reservas de petróleo, lá é muito explorado por conta disso, por conta do petróleo, tá certo? E o que gera bastante desigualdade social. Vamos lá, o sul e o sudeste são extremamente instáveis no ponto de vista geológico, submetida à influência de vulcões e terremotos que provocam grandes tragédias. Também lá no continente asiático tem essa questão das tragédias ambientais, que é a questão dos vulcões e terremotos, que foi o caso do Japão, que aconteceu, o terremoto no Japão, que teve aquela inundação, que aconteceu até as explosões lá das usinas, foi tudo por conta de um terremoto. Vamos lá. A Europa é um continente pequeno. Tá aqui, gente, ó. Esqueci de falar para vocês. Lá o continente asiático, a ilustração. A Europa é um continente pequeno, dividido em diversos países. Possui grande importância na história mundial, pois foram responsáveis pela colonização de diversos países da América, África e Ásia. A maioria dos países da Europa apresenta elevado desenvolvimento econômico e boa qualidade de vida para a população. Sofre com a existência de vários problemas, como conflitos étnicos, religiosos, separatistas, desemprego e população miserável, além da xenofobia. É um continente pequeno, tá bom? A Europa, mas mesmo ele sendo pequeno, ele é muito importante para a história, porque ele foi o foco, né? Foi responsável pela colonização de diversos países, inclusive aqui a América, certo? A maioria dos países da Europa apresenta elevado desenvolvimento econômico e boa qualidade de vida. Lá o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida das pessoas são elevados na maior parte do país, né? Aí tem também a questão aí, sofre com a existência de vários problemas, como conflitos étnicos, religiosos, separatistas, desemprego e população miserável, além da xenofobia. A questão da xenofobia, gente, na Europa é muito gritante. Em questão das pessoas de fora verem, né, os estrangeiros, verem que lá na Europa, como tem muitos países desenvolvidos, eles querem ir para lá buscando uma qualidade de vida melhor. Mas quando chega lá, tem essa questão de o pessoal lá de dentro mesmo da Europa não gostarem, né? Porque às vezes eles falam, vem para cá, estão roubando nossos empregos, e tem gente aqui que está desempregado. Aí leva todas essas questões, a questão da xenofobia. Aí tem aí uma foto, olha. E tem também a figura aí, olha, mostrando aonde é a Europa, onde fica localizada. Agora vamos falar um pouco sobre a Oceania. A Oceania é formada por uma massa continental, Austrália,
ilhas maiores e menores. A Austrália e Nova Zelândia apresentam um elevado padrão de vida. Os demais países são considerados pobres com economia baseada em atividades primárias. Então a Oceania é formada por uma massa continental, que é a Austrália, né, isso? Que possui ilhas maiores e ilhas menores ao redor. Tem também a questão da Austrália e a Nova Zelândia apresentarem um padrão de vida elevadíssimo, certo? Aí vem aí ó, as ilustrações e tem mostrando aonde é a Oceania, lá do ladozinho. Hoje nós vamos estudar até aqui. Na próxima aula nós vamos ver um pouco mais sobre os oceanos, as ilhas, tá certo?